Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal, sejam todos bem-vindos a este encontro que ocorre toda quarta-feira sobre a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e também da espiritualidade. Obrigado pela participação de vocês, façam parte também dessa nossa conversa, né? Que é muito importante a interação de vocês com a gente. O objetivo da gente aqui, de todos nós, sem exceção, né, Daniel? Sem exceção, Marcia, é o aprendizado do que Jesus deixou para a gente aqui, quando aqui esteve. E a gente sempre pede para que vocês divulguem o nosso trabalho. É muito importante que mais gente também saiba da existência da Rádio Fraternal e o que essa rádio leva para vocês e que pode levar para todos, né? A rádio tem um conteúdo muito legal. Se você ouvir pela primeira vez ou ver pela primeira vez, você vai se apaixonar, né? Clica ali no link, entre no nosso fraternal.net.br e veja toda a programação que existe ali. É uma programação muito linda e que vocês vão se apaixonar. Pode ter a certeza, viu? Como toda quarta-feira, a gente fala de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, como toda quarta-feira acontece. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9. O que é o capítulo 9 do Evangelho? Diz assim, ó: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Qual é o item? O item vai ser o número 5, que se refere a injúrias e violências, ok? O meu nome é Paulo, eu vou fazer a condução do Evangelho. Estou acompanhado aqui de uma plateia que está aqui atrás. Boa noite para vocês. Do Daniel, que fará boa noite. A prece final, né, Daniel? Sim, sim. E a Márcia fará boa noite. A nossa prece inicial. Sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, sendo assim, vamos iniciar o nosso Evangelho da noite. Com certeza. Então, assim, mais uma vez, nós vamos agradecendo a esta oportunidade, acalmando o nosso pensamento, o nosso coração e levando eles até Deus, a Jesus, a Maria e a toda a legião do Evangelho. Agradecendo imensamente e pedindo para que esse Evangelho seja um momento de prece, de oração, de inspiração, que possamos estar aqui e aprender um pouquinho mais sobre as lições que Jesus nos deixou e que possamos, nesse momento, aprimorarmos, melhorarmos um pouquinho mais o nosso pensamento, as nossas atitudes. Pedimos que esse Evangelho seja de luz em todas as casas, em todos os lares e em todos os lugares que estejam conectados. Que cada um possa receber aquilo que tanto deseja e aquilo que tanto almeja. Que ele seja paz, que ele seja luz e que ele seja amor em cada um que esteja conectado e que esteja precisando. Pedimos que Deus nos ilumine imensamente. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Daniel, vamos à leitura, Daniel. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências, item 5. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Pois é. Como a leitura de Jesus é clara, né? Sim. Ela não resta nenhuma dúvida, né? Porque se a gente pega a leitura aqui do Evangelho, se a gente voltar um pouquinho atrás nesse capítulo, né, Daniel? Que a gente fala aí dos mansos e pacíficos, mansos herdarão né, o reino dos céus. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Ô, Márcia, não é uma pergunta, viu? Mas eu vou provocar um pouco você, tá bom? Jesus é muito claro quando ele diz assim, olha, quando ele diz renunciar aos bens terrenos, ele não está querendo dizer para você simplesmente dissolver tudo que você tem, né? Você doar tudo que você tem. Ele está dizendo para você não dar mais valor a esses bens do que aos bens da espiritualidade. Na espiritualidade. Tá, mas diante do que você vive, das nossas experiências, a gente já atingiu essa maturidade? De jeito nenhum. E por que não? Porque ainda somos muito imperfeitos, né? Como ele diz aqui, o dia que a Terra estiver realmente, que todo ser humano estiver estruturado para isso, a Terra será um país um planeta muito mais feliz, muito mais tranquilo. Nós ainda estamos caminhando nesse aprendizado. O aprendizado de você saber que você precisa dos bens terrenos, eles são necessários para nós, sim, porque estamos aqui, precisamos viver nele, mas devemos nos progredir espiritualmente muito mais. E essa parte aqui de sejamos mansos é uma frase que nos cobra muito como ser humano, né? Por que ser manso? Porque você entregar a paz para outra pessoa, que quando nós estivermos realmente progredindo, ou melhor estruturado nisso, é isso que a gente vai conseguir entregar para o outro. De evolução, né? Isso. Entregar a paz, entregar o amor, entregar a caridade, aí sim que a gente vai estar num estágio maior. Mas ainda não. A estrutura daqui ainda nos influencia muito. Quantas vezes você é colocado numa situação que você sabe que você tem que ser equilibrado, agir de uma maneira mais ponderada, mas muitas vezes a situação do dia a dia nos tira do sério. E às vezes a gente esquece de ser assim. Mas se não fosse os bens terrenos, eu não seria testado, na verdade? Então. Para que eu possa ganhar no reino dos céus. Então, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Então a gente ainda é testado, mas ainda não estamos caminhando, mas ainda não somos perfeitos. Pois é. Ô Daniel, em cima do que a Márcia comentou, para a gente chegar a ser classificado como manso e pacífico vai demorar um pouco, né? Boa vontade de cada um, depende do bom ânimo de cada um. Porque ele fala em mansuetude, ele fala em humildade, ele fala em amor com o próximo. Estamos nesse estágio? Não, a gente vem aprendendo, como a Márcia falou. Nós nos encontramos no estágio de imperfeição, pelo qual, como você falou, as provas terrenas fazem parte desse aprendizado. Para quê? Para aquilo que eu costumo dizer, que em toda a lição do Evangelho a gente encontra uma das principais lições implícitas, que é o equilíbrio. Sim. E aqui está uma delas. Então é saber ponderar isso, que nem quando ele fala aqui, o homem necessita dos bens da terra para viver, isso é óbvio. Sim. Assim, mas não há ganância. Então, ou seja, quando há descompensação, quando há o desequilíbrio, isso nós trazemos, e por isso que nós estamos longe dessas virtudes. E nós só aprenderemos com essas virtudes vivenciando e sabendo que o que dói em mim, dói no outro. Exatamente. E aí vem a lição básica do Cristo: não faça para o outro que você não gostaria que te fizesse. Então acabou, então eu gostaria de receber dessa forma? Não, então não faça assim. Então quando isso começar a ficar mais evidente, como ele fala aqui no texto também, quando a humanidade tiver esse amor mais de forma explícita, mais de forma generosa, de começar a compreender isso, que o que dói em mim, dói no outro, eu não quero ser tratado assim, então não trate o outro assim. Exato. Então isso vai ficando
mais ameno e, consequentemente, as relações vão ficando mais amenas, vão ficando mais tranquilo de se conviver, né? Eu vejo aqui quando ele fala, que você falou no início, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. O que quer dizer? Nós iremos evoluir, mas a terra também vai evoluir. É a parábola do joio e do trigo, vão ser separados. Quem quer seguir o caminho do bem e quem quer seguir o caminho do mal. Sim. Fica a critério de cada um. Então aqui é nítido. Quem vai possuir a terra? Os mansos e pacíficos. Mas que sentido de possessão? Que sentido é esse que ele dá? De saber usufruir, de saber a poder usufruir aquilo que Deus concedeu a todos. De viver num ambiente melhor, né? Viver num ambiente mais estruturado. Agora, é interessante, né? Lucas, lá no capítulo 12, versículo 8, ele diz assim, o que Jesus disse, né? Lucas escreveu, que aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Dar o testemunho é exatamente a gente entender que a gente ainda estamos falhos diante do que Jesus ensinou e ainda podemos almejar, quem sabe nesta vida ou em outra vida, essa perfeição, ou ainda temos ainda um chão a percorrer? Olha, eu acho que o chão é longo, não sei. Mas a gente para adquirir os de vidas passadas, já não deveríamos já estar muito mais experimentados? Estamos experimentados, mas eu acho que o desenvolvimento da gente, eu, Márcia, entendo assim, que esse desenvolvimento, essa espiritualidade, é algo que ainda está muito além do que nós imaginamos. Quanto mais do que somos. Ainda somos muito pequenininhos diante disso. Eu acredito que nós já evoluímos, né? O véu do passado, né, que nos o véu que esconde o nosso passado, que é uma razão divina para isso, para que nesse propósito de evolução, de você que isso não macule a sua conduta aqui agora, faz sentido. É ver que, como eu estava dizendo, o que você faz para os outros é o que você gostaria de receber? É essa pergunta que tem que se fazer todo dia, eu acho. Que, como você falou no início, a lei de Jesus, a fala de Jesus é muito simples. A dificuldade está na aplicação quando a gente tem os nossos interesses. Então eu acredito que a gente pode começar a vislumbrar uma perfeição, não a plena de espiritual, mas a gente já começa a perceber que o bem que eu faço é o bem que volta para mim mesmo. É gratificante você não esperar nada em troca e você fazer o bem. É isso que a gente precisa começar a aprender mais. Fazer o bem ser natural. Natural. Não pensado. Isso, não com propósito. Isso, eu vou fazer isso para alcançar isso aqui. Não, esse é desmerecido porque ele perdeu. Quer dizer que se a gente for para a espiritualidade e bater na porta, ainda não vamos ser atendidos por Jesus, né? Paulo, eu acho que Jesus atende a todos nós através da prece, né? Para vocês pensarem a respeito, eu estou no máximo ali um serviçal que vai atender, pois não quer você? Sim. O Jesus ainda eu acho que vai demorar um pouco, né? Sim. Mas o interessante é que a gente faça essa pergunta. O importante é saber que jamais estamos desamparados. Isso, claro. Então não devemos esmorecer, não devemos perder esperança, que é pautada na fé. Sim. E a gente está sempre, basta você ler o Evangelho, que você, vamos dizer, entre aspas, aí pega o fôlego para seguir adiante. Quando você acha que está tudo, é o fim, não é o fim, tudo existe uma razão. Ou aproveitando a deixa do Paulo, talvez assim, se cada um de nós almejar um dia ter uma porta aberta realmente pela figura de Jesus, se abrir, né? Sem então, para pensar que cada dia a gente tem que fazer muito para melhorarmos, para enxergarmos nesse propósito. Então o caminho está aqui. Sim. O caminho está aqui, ok? Foi muito legal esse bate-papo, a gente aqui apenas faz os comentários, mas é importante que vocês também tenham a sua opinião a respeito. Por isso que a gente sempre fala, dá um feedback. Na rádio tem como, né? Sim. Gostei, não gostei, você não falou, o capítulo do Lucas não é esse. Nos corrija, né? Porque nós somos ainda imperfeitos, né? E ainda chegaremos ainda um pouquinho mais à frente com a nossa boa vontade e com a permissão de Deus, né? Isso que é muito importante, tá bom? Então nós vamos dar sequência e agora o Daniel vai fazer a prece e a vibração final. Vamos lá. Vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria que nos conforta e consola, agradecer essa oportunidade, dessa reunião,
nessa semana, agradecer pela semana que passou, agradecer por estarmos juntos, cada um no seu ambiente, no seu momento, mas é aquela lição que Jesus também nos ensinou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é nesse momento que a gente percebe a nossa capacidade de interação através do pensamento, onde os nossos pensamentos e os nossos corações convergem para o mesmo sentido da pacificação, da serenidade, da tranquilidade dentro de nós, ainda que tenhamos tido muitas dificuldades ao longo do dia, ao longo desse mês que está se findando, mas como aqui nós dissemos e pela certeza da presença do Cristo em nossos corações, se faz sempre presente junto de nós, através da espiritualidade amiga, acompanhando cada um de nós, os nossos anjos da guarda, ou os nossos guias, o nome que queira, estão sempre nos amparando, nos fortalecendo, mas o caminho a escolher é sempre o nosso, é sempre que nós vamos escolher. Então que peçamos a Deus nesse momento, a luz de discernimento, para que escolhamos não só o melhor, mas o melhor para todos, o melhor que seja para nós, o melhor para aqueles que nos circundam, o melhor para aqueles com os quais nós convivamos, que nós tenhamos um caminho de plenitude na paz e que exerçamos essa paz pacificando, levando uma palavra, levando um consolo amigo, um abraço amigo, um conforto de alguma maneira, ou simplesmente pela nossa presença, de estarmos juntos com aqueles que necessitam no momento de dificuldade. Então é nesse exercício diário da palavra do Cristo, dos seus ensinos, que nós vamos aprendendo e vamos nos melhorando. É doando um pouco de si que a gente recebe muito mais para nós mesmos. E tudo isso sem esperar nada em troca. Isso é automático, é a bênção divina nos iluminando e nos protegendo na nossa caminhada. Caminhada essa de aprendizado, onde muitas das vezes encontramos os problemas e as dificuldades, mas sem os quais não teríamos essa oportunidade de compreender o que Jesus quer que compreendamos e assim saibamos lidar com todos esses sentimentos envolvidos e sigamos adiante sem esmorecer, haja vista a sua presença sempre conosco. Então, por tudo isso, sejamos gratos e rogamos a Deus as bênçãos para todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que estão conosco nesse momento, que sintam a bênção em seus lares, em seus ambientes, onde quer que estejam, e que façam sua prece de coração, para que aquilo que for do nosso merecimento, nós consigamos, nós alcancemos. Lembrando que Jesus é conosco, que Deus nos abençoe sempre, que Mãe Maria nos protege sempre. A prece que Jesus nos ensinou é de extrema importância para nos fortalecer nessa caminhada, a qual nós faremos agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bem, chegamos aí ao final de mais um Evangelho. Dia 29 hoje, ó. Janeiro já tá acabando, hein? O ano vai assim, ó. Tá bem? Agradecemos muito a participação de vocês, por terem nos escutado, nos terem vistos. Márcio, obrigado. Daniel, casa cheia hoje, a plateia também, muito obrigado pela presença de vocês, né? Fiquem na paz de Deus e na luz de Jesus e até a próxima quarta-feira. Até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.